Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pode Construir, o podcast que facilita e descomplica a sua vida na engenharia e construção. E se você quer estar por dentro de novidade, inovação e sempre um conteúdo de extrema qualidade com profissionais requintados da área, você já sabe que só encontra aqui. Então já deixa seu like, já se inscreve no canal, compartilha para seus amigos, porque hoje o nosso episódio tá especialíssimo, hein? E há pedidos, né? A gente já gravou um episódio com esse especialista e muita gente adorou a didática dele, a forma como ele apresenta. E a gente resolveu trazer ele de volta, porque eu tenho certeza que se você não viu o episódio anterior, já vou deixar aqui no card, e esse você vai se apaixonar pela técnica dele, pelo conhecimento dele. Nós estamos com o Pedro da Metálica Sistemas Construtivos para falar sobre construção industrializada com estrutura metálica. Como é que a gente consegue fazer a obra fora do canteiro de obra? Exatamente. Amigos, obrigado aí pelo convite. É muito bom estar aqui com vocês. Mais uma vez. Mais uma vez, né? Tem que ter a terceira para pedir música, né? Exatamente. É muito bom ter essa oportunidade da gente estar conversando sobre a nossa área, sobre construção, e de uma forma mais leve, né? Descontraída. Eu acho que esse é o melhor jeito da gente passar informação. Eu acho que a gente precisa levar para as casas, para os canteiros, o que a gente tem das nossas experiências, o que a gente aprendeu de estudo, os cabelos brancos que a gente ganhou ao longo desse tempo aí, para facilitar, né? Eu acho que o nosso trabalho aqui é difundir, trazer informação e facilitar a vida aí nesses nossos canteiros Brasil afora. É isso aí. Pedro, para a gente começar, fala aí um pouco da tua experiência. Formação, tempo de graduação, a sua especialização, né? Para quem não lhe conhece, entender porque a gente conhece bem, né? Mas quem tá vendo... Vamos lá, eu sou engenheiro civil, né, de formação, somos todos aí colegas da labuta aí da construção. É isso aí. E tenho pós-graduação em engenharia e estruturas metálicas, sou professor universitário também na área de engenharia e também, recentemente aí nesse último ano, finalizei meu curso técnico de soldagem industrial. Então, além de realmente entender um pouco da parte técnica, eu resolvi também fazer um curso mais de colocar a mão na massa. Isso que eu ia falar, botar a mão na massa, né? Para realmente identificar onde é que a gente pode melhorar, como é que são os processos que a gente pode, enfim, implementar, né? Então, hoje eu sou um engenheiro civil, metalúrgico e soldador também. Que massa. Completo, pacote completo. E tu tá há quantos anos trabalhando com estrutura metálica? Costura metálica há 14, 15 anos. É mais ou menos a idade que tem a nossa fábrica, que é a Metálica Sistemas Construtivos, que fica aqui no município de Paulista. E eu costumo dizer que nós não somos uma construtora, né? Nós somos projetistas, fabricantes e montadores de estruturas metálicas. A gente atende o mercado da construção civil como uma parte integrante, né, do universo da obra, como mais um fornecedor da obra, para dar mais agilidade, dar mais controle, dar mais precisão. Então, grande parte dos nossos clientes são também construtores, que acabam querendo construir, né, uma casa, um imóvel, uma parte industrial, e querem trazer uma solução que dê mais agilidade, que reduza a quantidade de mão de obra no canteiro e, consequentemente, a quantidade de problemas que vocês sabem que estão envolvidos aí nessa nossa atividade. Então, nós atuamos assim, como um parceiro dos nossos amigos construtores. Mas hoje vocês atendem só Pernambuco ou atendem mais algum? Hoje a gente, pelo fato do nosso método construtivo ser um formato onde a gente pré-fabrica os elementos estruturais no nosso ambiente fabril e leva para montagem no canteiro. Então, hoje a gente tem obras em Petrolina, hoje a gente tem obras em Aracaju, hoje a gente tem uma obra saindo para Bahia, ou seja, a gente consegue, a partir de Pernambuco, que é nosso hub, nossa fábrica, atender meio que o Nordeste todo. E também, quando a gente faz nossas consultorias e nossas mentorias, a gente acaba fazendo alguns trabalhos em São Paulo, no Rio de Janeiro, mais na área de consultoria mesmo. Até porque a logística, quanto mais distante a gente vai se afastando do nosso ambiente fabril, você sabe muito bem, o custo de logística aumenta um pouco. Então, hoje o nosso mercado, nosso foco é realmente atender o Nordeste com soluções pré-fabricadas em aço. Muito bom. Pedro, hoje a gente vai falar sobre a construção industrializada, né? Que eu acho que no seu ramo é uma coisa mais do que, assim... Normal, né? Para falar a verdade... Para o mercado da construção em si, é um negócio... A construção civil, a gente sabe que é muito local, né? Quando o cara vai fazer a obra, ele cava o buraco e joga um monte de material do lado do buraco e começa a construir. Explica aí um pouquinho o que é que significa
a construção industrializada e como é que vocês conseguem extrair melhores resultados disso? Primeiro, Tiago, queria dizer que eu nasci na construção civil convencional, né? Assim, o nosso início de faculdade, de obra, de estágio, foi em obras verticais, fazendo prédios, sendo estagiário lá, com planilha de FVS, aquele velho caminho normal. E a partir daí foi que eu realmente me atentei à quantidade de etapas no nosso método de construção tradicional, que são etapas que são pouquíssimo produtivas. Etapas que você tem muito desperdício, etapas que muitas vezes, pelo próprio método construtivo escolhido, são métodos que têm, enfim, uma baixa produtividade, um alto desperdício, enfim, perda de material. Então, a partir daí foi que eu comecei a me atentar para esse universo de como é que eu faço para reduzir todos esses problemas aí e construir fora daquele canteiro, daquele ambiente fabril, que você sabe muito bem que, por mais controlado que seja o nosso canteiro, por mais segurança do trabalho que a gente tenha, por mais etapas e ferramentas de controle que a gente tenha no nosso canteiro, ainda não é um ambiente 100% controlado. E eu sempre tive essa vontade de tentar facilitar. O que eu posso fazer para tornar aquele processo mais rápido? E foi aí que eu comecei a me especializar em obra de estrutura metálica, que é exatamente, o conceito é o seguinte, você tem um canteiro, você tem uma obra que pode ser uma indústria, uma casa, um galpão, e todas as etapas que você puder executar fora daquele canteiro vão dar muito mais controle e agilidade para aquela construção como um todo. Então, o nosso mercado atua da seguinte forma, tudo que você olha numa obra convencional de concreto armado, que você faria moldagem no canteiro de obras, a gente transforma aquilo para aço pesado, pré-fabrica tudo na nossa fábrica, fazendo os cortes, as emendas, as soldas, criando os elementos estruturais. Aquilo é etiquetado, numerado, ou seja, como se fosse um Lego. E a obra avança com a parte de fundação, ou seja, a parte mais suja aí, né, de concreto e tudo mais, para dar lastro àquela edificação. E no momento ideal do cronograma, a gente chega com todos aqueles elementos estruturais para serem montados. Então a gente tira do canteiro carpintaria, formas, ferragem, toda essa mão de obra envolvida nessas etapas, e vem uma mão de obra de montagem no canteiro. A gente faz grande parte das nossas montagens com guindaste, com equipamentos de caminhão MUC, elevação de cargas com talhas elétricas, e em poucos dias a gente consegue avançar uma obra que demoraria meses para acontecer, por conta, da quantidade de etapas envolvidas, 2, da cura do material, né? E 3, pela redução de falhas no processo. Então, a gente tira do canteiro toda a parte mais complexa da obra, que é exatamente a execução da superestrutura, né, que são os pilares e vigas de uma edificação, e pré-fabrica num ambiente controlado, onde a gente pode controlar a resistência dos materiais, a gente pode controlar o tipo de pintura, o tipo de conexão, e aí chega na obra, é um grande Lego. Assim, tem casas nossas que na segunda-feira a gente tem só os blocos, e na sexta-feira a gente já tem o esqueleto todo pronto. Então, esse é o que é o nosso mercado, sabe? Quando que, se fosse de concreto, talvez essa estrutura toda fosse demorar ali 2 meses para ser feita, 2, 3 meses. Faz em uma semana. Exatamente. E você também tira da responsabilidade do construtor local e daquela mão de obra local, que vocês sabem que o grande problema hoje da construção civil é mão de obra qualificada. Inclusive, acho que esse é um dos fatores do hype da construção industrializada. Todo mundo está falando de construção industrializada, já lançaram até pós-graduação de construção industrializada. Eu acho que um grande fator é justamente a falta de mão de obra e falta de qualificação da mão de obra, né? E a falta de mão de obra, e vocês sabem bem, assim, a idade de mãos profissionais como um carpinteiro. Se você fizer uma pesquisa de mercado e identificar a idade dos carpinteiros que estão nos nossos canteiros de obras, são idades bem avançadas e que muitas vezes os filhos deles não querem mais seguir a essa profissão. Então o que acontece? Você tem bons profissionais que estão cada vez mais raros, que estão obviamente cobrando bem mais caro, porque só tem eles mesmos. Existe uma nova juventude que está começando em obra, que muitos nem querem ir para o canteiro, e os que querem, muitas vezes não querem se profissionalizar. Então você tem um vácuo aí de profissionais competentes para os nossos canteiros, que acabam justificando você procurar, né, alternativas que são planilhamente, assim, de número para número, um pouco mais caras do que métodos convencionais. Por outro lado, você tira dor de cabeça de um processo que vai exigir muito mais gente, consequentemente muito mais dor de cabeça, consequentemente você está no canteiro por mais tempo, há riscos de acidente de trabalho, risco de variação climática, enfim.
Então, se torna uma solução, sabe? Eu penso que a estrutura metálica e a construção industrializada é um caminho sem volta. É um caminho que vai ser necessário a gente ter, pelo menos um pouco nos nossos canteiros, por questão de sobrevivência do negócio. Mas até isso que eu ia perguntar, tu acha que vai chegar um certo ponto de que toda a construção vai ser industrializada e metálica e o concreto vai desaparecer? Só vai ficar para a fundação? Eu penso que tudo é uma questão do que é da melhor solução para o seu projeto. Né? Assim, nem toda obra é interessante que ela se construa mais rapidamente. Por exemplo, quando a gente vai para a incorporação imobiliária mesmo, você vai prédios de 30, de 20 pavimentos aí surgindo. Esses prédios, eles precisam que as unidades sejam vendidas, para essas unidades entrarem como fluxo de caixa para a obra. Então, eu chegar para um construtor e falar, olha, eu construo o seu prédio de 15 pavimentos em 90 dias. Plenamente possível. Do ponto de vista técnico, plenamente possível. Caramba, só 15 pavimentos em 90 dias. Basta você imaginar o tempo de construção do Empire State, né? Um pouco mais de um ano, mais de 100 pavimentos em 1940, né? Então, assim, você imagina que um ano os caras fizeram, erguendo um prédio de 140 andares, o que a gente não tem hoje de tecnologia para construir. Inclusive, o Sena Tower vai ser de estrutura metálica, né? Ou não? Eu não tô lembrado aí do Senatal como é que vai ser, mas... Eu acho que sim, pela altura, porque o concreto tem uma limitação de altura, né? Tem limitação. O que está sendo muito utilizado também para obras especiais são obras mistas, né? Que utilizam o esqueleto, o núcleo dos pilares, uma base de aço laminado, que são revestidos posteriormente com um concreto, que aí juntos a gente consegue unir o melhor dos dois mundos e conseguir chegar em pavimentos mais altos, umas BUTs estrutural maior, entendeu? Então são soluções mistas. Eu acredito que não é que o aço ou outras soluções como o concreto pré-moldado, como steel frame, são soluções que não vão chegar para excluir métodos convencionais. Então eu acredito que vai ter muito tempo ainda de vida saudável de métodos diversos. A questão é você entender qual é a melhor solução para a sua obra. E também dá para fazer misto, né? Obras mistas. É exatamente aquilo que eu estava falando. Imagine se você é um construtor, você tem um prédio de 15 andares, e chegar para você e falar, eu posso construir seu prédio em 3 meses. O construtor vai dizer, sim, mas e meu fluxo de caixa de pagamento disso? Será que em 3 meses eu vou vender todas as minhas unidades? Será que eu vou ter que colocar muito dinheiro do bolso? E qual é o custo desse dinheiro do bolso? Então, talvez seja melhor essa obra ser executada um pouco mais, de forma mais espaçada, para que os clientes comprem as unidades e que isso ajude a bancar a obra. Então, nesse caso, construir tão rápido não seja a melhor opção, entendeu? Não é por limitação técnica, é por fluxo de caixa. Sim. Então, eu penso que obras mistas, que são, acho que mais de 90% do nosso leque de obras hoje, são soluções que mesclam os dois mundos. Mesclam soluções de você pré-fabricar todo o seu esqueleto metálico e, no passo dos fechamentos, você pode utilizar soluções como blocos de alvenaria, blocos de concreto leve, paredes de drywall, paredes de blocos cimentícios, paredes prontas, né, como light wall, enfim. São soluções que elas chegam para complementar. Eu acho que a melhor solução é sempre essa simbiose, né, de você trazer modernidade e também ter um pouco de tradicional, né, uma coisa mais básica, para você equalizar os custos. E é aquela história, né? Não adianta a gente ter a melhor solução técnica. Eu entendo que a melhor solução é aquela que se encaixa no orçamento do cliente. Então, esse é o nosso... Minha premissa é o seguinte, vamos inovar, mas vamos fazer caber no orçamento, sabe? Aí falando de orçamento de cliente, o que a gente vê muito é que o cliente, às vezes, ele tem medo do profissional, seja o arquiteto ou seja o engenheiro, porque ele acha que ele vai gastar mais. E às vezes ele, não, vou construir. Eu já escutei clientes dizer assim, não, eu vou construir de tijolo mesmo, vou pro convencional, e aí eu vou fazer sem engenheiro, sem arquiteto, que eu vou gastar menos. E mal sabe ele que às vezes ele vai gastar muito mais. Isso é verdade. De forma geral, o que eu observo é que é o seguinte, nós brasileiros, culturalmente gostamos poucos de observar planilha. A gente não gosta de saber quanto é que vai gastar. Pra gente, empiricamente, a gente prefere gastar um pouquinho toda semana de que alguém chegar para ele com uma planilha e dizer que ele vai gastar X no final daquele ciclo. É aquela velha piada que eu sempre falo da casa que o cunhado está construindo, né? Seu cunhado está construindo uma casa de praia. Você vai dizer, rapaz, e aí como é que tá a obra? Rapaz, comecei. E faz quanto tempo? Rapaz, faz uns 2 anos. E tu tem construtora, tu tem engenheiro, tem arquiteto. Não, eu mesmo vou fazendo. Então, quando ele for chegar no ciclo final da obra, ele vai gastar muito mais. E ele, na verdade, não sabe nem quanto ele gastou. Não sabe nem quanto ele gastou, porque no meio do caminho ele já vai perder os comprovantes, já vai deixar de fazer para não ficar com raiva. Então, não era muito melhor ele ter contratado um especialista que entregasse a solução? É aquela velha história, né? Você está doente, você procura um médico. Você quer construir uma casa, um galpão, ampliar a sua empresa, você tem que
contratar um engenheiro, contratar um arquiteto, contratar uma empresa de engenharia. Então, a questão não é desvalorizar o pedreiro, o encarregado, a questão não é essa. A questão é que nossa profissão é uma profissão que exige muita responsabilidade. Então, contratar uma pessoa experiente, que tem know-how, que sabe fazer, tem o seu preço, mas aquele preço não é custo, é investimento. Né? Você vai entender que aquilo ali, na verdade, vai se traduzir em menos dor de cabeça. E eu penso que o que a gente tem de mais valioso hoje é o nosso tempo, né? Com certeza. Então, se você conseguir investir em ter mais tempo para você, esse é o melhor cenário. É aquela história, né? Você vai construir uma casa, aquele cenário do proprietário ficar dentro da casa toda semana, contratando diretamente gesseiro, aí eu pergunto, rapaz, a tua atividade de fim é essa? Não. Então por que tu não terceiriza para alguém que entende desse assunto e tu vai gastar esse teu tempo com a atividade que você é bom, com sua família, sabe? Vai viajar, vai acompanhando. Não tô dizendo pra você deixar a obra solta, não vai ganhar dinheiro para pagar a obra, para fazer mais, entendeu? É aquela história, né? Cada um no seu quadrado, né? Mas é engraçado que virou meme. Vários comediantes aqui do Nordeste, eles estão fazendo vários memes que, assim, o pedreiro, ele chega pro pedreiro e diz, rapaz, essa obra termina quando? Olha, mais uma semana aí. Um ano depois. Não, mas agora só falta uma semana. Mas faz um ano que você fala que falta uma semana. É a falta do planejamento. E o que mais a gente vê, até vindo da minha família, um tio em outro estado, disse, rapaz, estou querendo fazer uma obra aqui. Se aí, você vai fazer projeto, você vai fazer orçamento? Não, eu já falei com o pedreiro, ele já passou a lista de material. Pronto. E pelo meu orçamento eu vou gastar X. Aí eu, tá bom, vai me atualizando. Se precisar de alguma ajuda, outro estado não tinha como ajudar, a não ser por telefone, né? Aí daqui a pouco passou um mês, 2, 3, ô tio, e aí? Rapaz, eu já gastei o X e tá bem distante do fim. E já troquei de pedreiro, o pedreiro já correu. Aquele material que eu comprei todinho já acabou. Perdeu. Ele disse que era pra obra inteira, já acabou. Com o resumo da obra, ele gastou 3x para conseguir terminar a ampliação da casa. E no meio do caminho teve que fazer um empréstimo para poder terminar e passou 4, 5 pedreiros. Porque um pedreiro dava o orçamento, aí ele ia consumindo aquele dinheiro semanalmente. Como a pessoa que está acompanhando não tem o controle de saber, pô, eu paguei 10%, será que ele executou 10%? E não é obrigado a saber, porque não era dele. Aí, conclusão, geralmente quando chegava nos 70%, 80%, que o pedreiro disse, então o orçamento já praticamente acabou e ainda falta muito serviço, cai fora, e aí vem outro, e vem outro, e vem outro. E as pessoas não vão para a ponta do lápis. Talvez se ele tivesse contratado uma construtora, a construtora ia dizer que ia ser 2x. Mas ele ia ter a previsibilidade de que ia ser 2x, ele ia ter um cronograma, um fluxo de pagamento e a garantia de entrega. Pois é, e outra coisa assim, diariamente chega pra gente, acho que chega pra vocês também, perguntas do tipo assim, rapaz, eu quero construir uma casa, quanto é o metro quadrado? Essa pergunta sempre eu digo, é de 500 a 1 milhão, depende do que tu quer. Porque é uma grande loucura, entendeu? Então você aí que tá querendo construir sua casa e tá procurando uma referência de metro quadrado, não contrate aquela empresa que lhe dá um preço por metro quadrado sem olhar o seu projeto. Vai dar errado, entendeu? A gente já tá avisando aqui, né? Para depois dizer que a gente não avisou. Porque não, às vezes dá certo. Porque assim, o cara acha que é, sei lá, 3 mil reais, o cara diz assim, não, eu cobro 5 mil por metro quadrado. Aí vai dar certo, o construtor vai ficar muito satisfeito. Agora o cliente vai ter gastado muito mais. Porque é aquela questão, né? Cada obra tem sua especificidade. Cada projeto tem um custo. Uma coisa é você ter uma referência, né? Outra coisa é você realmente executar aquela obra, entendeu? Então, a gente hoje tem várias tabelas de referência e a gente, calejado de obra, sabe que tem muitos furos nessas tabelas, né? Tem muitos problemas nessas tabelas. Então, tem muita gente que acaba orçando obra por tabela que não consegue entregar, porque tem uma série de variáveis que não fecham, entendeu? Então, por exemplo, ontem eu estava conversando com um amigo incorporador, né, que já está construindo alguns prédios, e aí ele falou, rapaz, você não sabe o preço de um ralo. Se eu fosse cobrar o preço de um ralo que tem numa tabela PIN, numa tabela da CEINFRA, numa tabela Inlub da vida, eu quebrava. Porque o custo de um ralo, que é aparentemente uma coisa muito simples, envolve uma série de profissionais, são encanadores, são parte de alvenaria, furo em laje, são anéis de vedação, é tipo de material, entendeu? Então são tantas variáveis que é muito fácil eu colocar na planilha e dizer, minha obra vai ter 10 ralos, cada ralo custa 100 reais. Sim, mas ele mesmo falou, rapaz, tem ralo que eu já gastei 800 reais pra fazer. A distância da caixa, o tipo de tubulação, a variável de acabamento que depois eu tive que fazer, entendeu? Então, por isso que eu digo, assim, o melhor cenário é você realmente ter um projeto e desse projeto você realmente orçar a execução da sua obra, entendeu? Então,
Ô Pedro, e quando você fala em construção industrializada, que é o tema do nosso podcast hoje, que você cita em construir fora do canteiro de obras, como é que funciona isso? Você fazer a obra sem ser no local da obra, você vai fazer a obra na sua sede, no seu galpão. Isso, vou te explicar. Quando a gente fala em construção industrializada, significa você trazer tudo que é possível para uma industrialização, para um processo fabril que acontece no ambiente controlado. Então, imagine que você tem uma casa e aí você começa... Só um parênteses, inclusive, é isso que eu ia perguntar, mas dá para fazer para qualquer tipo de obra, desde uma casa até um prédio? Tudo. Você consegue... A concepção de industrialização, ela serve para uma série de cenários. Na verdade, para todo o cenário da construção. O que a gente tem hoje, na nossa realidade, é o seguinte: você vai construir uma casa. Quando a gente fala em construção industrializada fora do canteiro, significa que a partir do momento que você nos contrata, que a gente faz o projeto estrutural e faz o pré-dimensionamento das peças, a gente começa a fabricar os seus pilares, as suas vigas, que vão dar o alicerce para a sua construção, bem distante do seu canteiro. Ou seja, numa obra convencional, o que é que você faria? Fundações, formas, ferragens, subia com a armação dos pilares, vinha com forma, concretava, depois vinha com a amarração das vigas, amarração de laje, ia subindo etapa por etapa, escoramentos, muita madeira, muito prego, muita carpintaria, muito material chegando e saindo do teu canteiro. Esse é o normal, é o que a gente está mais acostumado a ver. Quando a gente industrializa isso, a gente tira toda essa fatia da obra, joga para a nossa fábrica e lá a gente fabrica tudo que é elemento estrutural da sua construção. Então, os pilares e vigas são pré-fabricados. Enquanto você está na obra executando sua fundação, que vai ser inclusive mais barata do que uma obra convencional, porque obras em aço são bem mais leves, né? Algo em torno de 30%, 40% mais leve do que uma obra em concreto armado. Então você... tu que já está dentro do mercado, a economia na fundação é em torno de quanto? 30%, 40%, dependendo do teu projeto. Né? Mas você executa uma fundação mais enxuta, sua obra está acontecendo lá, e a gente fora do canteiro está fabricando pilares e vigas. Então a gente tem uma obra de um prédio que a gente está fazendo lá em Petrolina, que enquanto a construtora estava andando com os blocos, a gente estava a 750 km de distância, aqui em Paulista, fabricando todos os pilares e vigas. Depois a gente carrega tudo, embala tudo, etiqueta tudo, bota na carreta e caminha para lá. Então chega na obra, é por isso que é industrialização, chega na obra uma série de elementos estruturais já prontos para montagem. Cada um com seu local cada específico. Um com seu local, com sua medida, muitas vezes com resistências a esforços de compressão e tração diferentes, porque são perfis metálicos com massas específicas diferentes. Então aquela peça só vai encaixar ali. Então eu industrializei. Eu tirei da construção convencional manual e coloquei no processo fabril, com máquinas, equipamentos de corte, solda, elementos de ligação, tratamentos, um jateamento, a pintura, para chegar na obra e fazer a montagem. Então, é isso, quando a gente fala em industrialização, é isso. É transformar a sua obra num processo fabril, num processo industrializado. Entendeu? Inclusive, então, o controle de qualidade também é outro. Muito maior, muito maior. E não precisa parar só na estrutura, né? A gente viu que tem vários casos que você pode fazer também as paredes e levar já a obra realmente pronta, né? Isso. Vou até citar uma empresa pequenininha, não sei se você conhece, mas a Brasil Cubo, que eu acho que Brasil Cubo. Que tá no hype, todo mundo falando, tem crescido bastante, acho que até a Gerdau investiu. É sócia. Sócia. E tem crescido muito oferecendo essa solução, mas de levar tudo, né? Que são obras modulares, né? A gente teve um grande case aqui no Recife, que foi exatamente o novo hotel Marina ali, construído pela Tecla, que foi um case de inovação em uma série de aspectos. Teve estruturas metálicas, lajes pré-moldadas, né, alveolares, e os banheiros de todas as unidades chegaram prontos. Chegaram prontos, quando eu falo pronto com bacia sanitária, com acabamento, com espelho, com uma parte elétrica. Eles foram içados para cada andar, né? Porque a arquitetura do prédio tem aquele formato que parece uma escada, né? Que segue para abraçar ali o rio e o mar. Então, os elementos de banheiros foram pré-fabricados em uma fábrica e chegaram prontos. Foi industrializado. Ou seja, é uma obra que teve uma série de soluções, tanto industrialização na utilização de perfis metálicos, né? Ou seja, uma obra na beira do mar toda em aço, recebeu lajes prontas também, alveolares, e os banheiros acabados chegaram prontos na obra. Ou seja, a Brasil Cubo ela trabalha com obras modulares, que são exatamente esse conceito de você, além de trazer a superestrutura, você traz tudo. Então você pode ter uma casa que é feita em 2, 3 módulos, que depois chegam prontos e são conectadas na obra e está pronta. O grande problema de obras
modulares é questão logística, né? Você tem limitação de transporte rodoviário, você tem, às vezes, nem toda obra você consegue içar um elemento muito grande por cima dela, às vezes você tem vizinhos e tudo mais. Então, por isso que eu falei lá atrás que eu entendo que soluções de estrutura e de obras pré-fabricadas, elas vão coexistir com métodos mais convencionais, porque cada obra tem sua realidade, né? Nem toda obra a gente consegue chegar com ela toda pré-fabricada, mas se a gente já chega com pilares e vigas prontos, vê a quantidade de dor de cabeça que você já tirou, né? Então é mais ou e menos tem isso. a opção também de laje, né? Como você falou. Laje, exatamente. Ô Pedro, em relação à construção industrializada, a gente já teve esse entendimento. Em relação a tempo e custo, o que é que muda? É mais barato, mais caro, é equivalente? Quando a gente compara planilha com planilha, quando a gente vai para métodos industrializados, são obras que são mais caras. Não tem como a gente comparar os números aí e falar que é mais barato, porque na prática não é, né? A gente utiliza maquinários, a gente utiliza uma logística mais complexa, tem um controle de qualidade mais apurado. Por outro lado, quanto vale seu tempo? Né? Então, obras que você ia... Por exemplo, você tem uma casa para construir. Essa casa, você tem um método convencional que você vai construir a casa em 2 anos. É uma casa grande e tal, a casa da sua vida. Digamos que eu chego para você e falo, a gente pode construir essa casa, a estrutura dessa sua casa, em 3 meses. E você vai ter uma diferença aí de 9 meses para você fazer os acabamentos, instalações. Estou fazendo um exemplo hipotético. Ou seja, você, ao invés de construir a casa em 1 ano, em 2 anos, você construi em 1, na metade do tempo. Então, se você hoje mora de aluguel, mora na casa da sogra, mora... E se for uma casa dentro de condomínio, uma casa dentro de condomínio, você vai estar pagando isso. condomínio. Você gastou um pouco mais na obra, você antecipou aquele investimento. Por outro lado, você teve a entrega muito acelerada e toda a economia dos custos dessa entrega antecipada que você economizou. Então, obras comerciais mesmo, quando a gente vai para obras de grandes centros, como shopping centers e tudo mais, não há nenhuma obra hoje rodando no Brasil, e eu digo até no mundo, que não utilize métodos industrializados de construção para obras comerciais industrializadas, porque o tempo é dinheiro. Você falou agora de obras industriais e rápida, só me vem na cabeça os atacadões. Que a gente vê, o cara começa a obra, velho, parece um formigueiro, um monte de gente trabalhando de manhã, tarde, de noite, final de semana, feriado, e com 3 meses aquele galpão imenso fica pronto e abastecido. Isso é uma obra industrializada, né? Industrializada. Você entender que, por exemplo, quando a gente... Lembrou do atacadão e eu lembrei das farmácias. A farmácia, de repente, você tem um terreno ou até uma casa, uma galeria, eu já vi galeria. Aí, de repente, da noite pro dia, você tem um tapume e quando você passa na outra semana, você já tá com a logo. A gente fez algumas e quando você assina o contrato de fabricação dessas estruturas, né? No caso, a gente sempre entra em parceria com algumas construtoras e eles mostram o cronograma. Pedro, olha, a gente tem aqui a data que vai chegar o shampoo. E vai chegar o shampoo nessa data. Então a gente tem que dar todas as alternativas possíveis para que a gente cumpra o prazo e antecipe as entregas, porque senão a conta não fecha. Então é aí onde está a engenharia, que é buscar as soluções práticas e rápidas para realmente fazer aquela construção acontecer. Então, por que vamos dar um exemplo, a Drogasil, a Extrafarma preferem gastar mais para construir aquela farmácia em 60 dias ao invés de em 6 meses, ao invés de em 1 ano? Porque quanto menos tempo ela passar construindo, mais tempo ela vai retornar o investimento e ela vai estar faturando. É melhor estar construindo um atacadão em 2 anos, todos os riscos envolvidos, quantidade de profissionais envolvidos, quantidade de problemas quanto ao tempo, né? Você está refém ao tempo ali, construindo e tal, e gastar, digamos, até um pouco menos, ou erguer aquela edificação toda em 90 dias, e essa diferença está faturando e está recebendo e está, enfim, essa conta do quanto vale seu tempo que é muito importante. Mas ainda para o caso de supermercado, aí a gente tem um outro detalhe, que são o tamanho dos vãos, né? Que aí com um vão de 10, 20 metros, você não tem como vencer com uma viga de concreto. Não tem como. Que aí onde já é o segundo aspecto, né? Primeiro você tem que entender se obra industrializada é para você, se é algo que você realmente quer, se você quer entender quando começa e quando termina a obra, se você quer saber exatamente quanto vai gastar. Isso é um perfil de cliente. Tem clientes nossos que preferem tocar devagarzinho, ir fazendo, pagando toda semana, sempre fez assim, obra com pedreiro, reformou uma casa de campo assim, funcionou. Esse não é o cliente que a gente busca no nosso mercado, né? O nosso cliente, ele, quando assina conosco, ele sabe exatamente quando a obra dele vai começar,
quando o material dele chega na obra e quando ele termina de montar. Então, ou seja, essa segurança, enquanto ele vai pagar, porque nosso estado de medida é aquilo. Então, não é aquela coisa assim, você contratar uma construtora para mão de obra e ele toda semana vai te pedindo material, vai chegando material, você não sabe se foi uma carrada, se foi 2 carradas, se gastou 50 sacos de cimento, se não gastou, se vai ser 100, se seu empreiteiro construiu a casa dele e a sua, se só construiu a sua, entendeu? Então, com estrutura metálica, com métodos industrializados, você sabe exatamente quando começa, quando termina e quanto vai custar. Além disso, você tem as facilidades, os benefícios construtivos de você utilizar um método mais moderno, que vence maiores vãos, que possui estruturas mais esbeltas, o que significa você economizar altura de viga na sua edificação. Significa você aumentar pé direito. Então imagina, tem vários locais que tem limitação de altura máxima da construção e você utilizar pilares e vigas metálicos, daquele seu esqueleto, faz com que você tenha maior altura de forro nos ambientes. Então 15, 20 centímetros faz uma diferença grande. Então esse é outro benefício. Quando você usa estrutura metálica, aquela sala que você queria ter aquele vão maravilhoso, para ter aquela mesa de 10 lugares e tal, no projeto de concreto armado, muitas vezes você teria que ter um pilar ali no meio para atrapalhar todo aquele vão. E aí a gente vem com soluções pré-fabricadas em aço que vence aquele vão sem pilar nenhum, com vigas esbeltas. Quando compara com concreto armado, a gente tem reduções que chegam até 50% da altura da viga quando a gente utiliza métodos industrializados com aço como matriz estrutural. Então, assim, é o segundo lado dos benefícios, né? Assim, o benefício de você ter controle, o benefício de você ter a questão da vencer maiores vãos e utilizar os benefícios do aço, né? Como arquitetura, né? Para a área da arquitetura. E um terceiro benefício é você entender que a sua obra vai ser uma obra sustentável. Você não vai ter um consumo mínimo de água, você não vai usar madeira para jogar fora depois, você não vai ter escoramento, você vai consumir bem menos carbono, né? Mesmo no processo construtivo do aço. São obras que têm uma pegada de carbono muito menor do que obras em concreto armado, e você não vai ter aquela sensação de desperdício, né? Que você vai fazer uma obra convencional, você compra, né? Sua areia, brita, cimento, madeira pra caramba, prego, carpintaria, não sei o que, depois você paga um papa-metralha para no final da semana levar um monte de entulho de material que você comprou. Então, assim, no caso da estrutura metálica, um exemplo bem extremo é que se você construir um galpão ou uma casa de estrutura metálica, se você quiser desmontar aquilo ali e levar para outro lugar, você pode fazer. E em outras situações, até o que você não usou de desperdício, você vende para um descarte que vai ser reciclado, né? Então, hoje, a Gerdau, mais de 70% do aço que a gente produz, que a gente consome hoje no mercado da construção, vem de reciclagem. Então, isso é extraordinário, né? Aplica isso para a construção convencional. Então, é isso. E era isso que eu ia falar, inclusive. Vamos supor, você alugou um terreno, vai construir lá um empreendimento de comercial, né? Você vai explorar ali o terreno com um negócio. Se você aliar a estrutura metálica e steel frame para fechamento, quando você sair, você só perdeu o piso e a fundação. O resto você leva tudo. Você leva tudo. Você desmonta e vai para outro Ainda digo mais, se a sua fundação for pré-fabricada, você leva também. Você cava e leva. Leva tudo. Leva tudo. Agora, Pedro, imagina que eu sou um cliente, sou leigo, não sei nada de obra. E eu decidi que eu quero fazer a minha construção industrializada de aço. Por onde eu começo? A gente tem 2 cenários lá na nossa fábrica que são os mais usuais. O primeiro é quando a gente já recebe um projeto estrutural. O cliente já procurou informação, já viu que realmente aço está no perfil que ele quer fazer, que ele sabe que ele vai gastar um pouco mais, mas vai ter uma entrega muito melhor. Então já equilibrou, ele já teve aquela decisão. E aí ele procura um engenheiro calculista e já pede para que o engenheiro calculista faça o seu projeto estrutural com base no seu projeto arquitetônico. Estou levando em consideração que ele já tem um projeto arquitetônico. Sim. E aí a gente recebe esse projeto estrutural e a gente orça a execução daquele projeto. Esse é o cenário que é até mais comum lá na fábrica. A gente recebe o projeto estrutural, orça o projeto estrutural e executa aquela estrutura. Quando tem um segundo cenário, que é quando a gente recebe o projeto de arquitetura. Tem muito cliente nosso também que chega e fala, Pedro, eu não tenho ainda meu projeto estrutural, eu tenho meu arquitetônico e eu sei que eu quero fazer em aço. Então, você tem como me dar o orçamento? E aí a gente também tem um departamento de projetos lá na fábrica que faz um anteprojeto estrutural. Aquele anteprojeto estrutural chega na quantidade de quilos e a gente orça a execução daquela obra com base num projeto arquitetônico
obviamente com base na nossa referência de mercado, em obras similares que a gente recebeu, então a gente consegue ser bem assertivo nisso. Então, ou o cliente chega para a gente com um projeto estrutural já pronto para a gente executar, ou ele chega para a gente com um projeto de arquitetura. E tem um terceiro cenário, que também acontece, é o cliente que ainda não tem nenhum projeto de arquitetura. Então, como a gente não dá preço no chute por metro quadrado construído, que isso é uma grande loucura, a gente faz o seguinte, nós temos um leque de arquitetos, de escritório de arquitetura, que já trabalham com a gente há mais de 10 anos e que fazem, que orçam a execução do projeto deles, né, a partir do briefing que eles passam e tal, já concebido pensando em aço. Ou seja, o arquiteto, como já tem essa experiência, ele já prevê vãos maiores, ele já prevê balanços, já prevê que é possível ousar mais do ponto de vista arquitetônico, porque ele já está acostumado, já tem sensibilidade para aquele mercado de aço, que a gente acaba, ao longo desse tempo todo, também instruindo nossos parceiros arquitetos a já projetarem um projeto que é mais a cara do aço, é mais compatibilizado com a estrutura metálica, que a gente tem um orçamento ainda mais assertivo. Entendi. E antes de tu falar, perdão, como fazer com que a obra não fique com aquela cara de indústria? Porque quando a gente fala em estrutura metálica, em uma obra industrializada, eu acho que o leigo ele vai olhar e vai pensar, mas vai ficar aquele estilo industrial. E se eu não quiser aquele estilo industrial, o que é que eu faço? Uma coisa muito interessante é entender que o aço ele é um elemento estrutural que pode ou não estar exposto. Entendeu? Então, assim, você pode, a gente tem vários cases de obras nossas que você vai entrar lá, você vai ver o prédio, você nem vai imaginar que aquilo foi erguido em aço. Por quê? A decisão de você expor ou não os perfis metálicos é uma decisão arquitetônica, a partir de um briefing do cliente. Então, tem várias casas nossas que o aço acaba sendo uma assinatura. Ou seja, é uma premissa daquela construção. Eu quero mostrar os elementos, que está muito em moda hoje, né? Você mostrar a parede em concreto, você mostrar o bloco aparente, você mostrar infraestrutura aparente, você deixar os materiais mais crus. Isso está até em moda. Mas tem muito cliente nosso que não quer. Quer ter uma casa, digamos assim, mais atemporal, mais convencional. E a coisa mais prática é você revestir. Você pode revestir os perfis metálicos com placas cimentícias, você pode revestir com elementos como EPS, malha, e você pode rebocar, entendeu? Você vai ter uma casa em aço, e você vai usar os benefícios do aço, que é agilidade, precisão construtiva, tudo isso que a gente está conversando até agora, sem saber que aquela casa foi erguida em aço. Então, isso não precisa ser exatamente... Eu sei que quando você pensa em estrutura metálica, muitas vezes você vem com loft, né? Aquela coisa de perfil aparente, estrutura preta, não sei o quê. Exatamente. Né? Mas não necessariamente precisa ter aquela cara, sabe? Eu acho que aquilo é uma escolha arquitetônica. Então você pode muito mais ter uma casa bem mais clean, sem nada aparente, feita em aço também. Massa. Ô Pedro, e você trabalha com steel frame? Quando a gente fala de construção de estrutura metálica, a gente tem esses dois cenários. Um que é o aço pesado, que é isso que a gente está falando aqui agora, onde quando você olha uma construção convencional, tudo que é pilar em concreto, viga em concreto, a gente substitui por perfis laminados pré-fabricados. E você tem o steel frame, que são uma estrutura que utiliza as paredes como elementos estruturais. São paredes que funcionam como um sanduíche, onde a gente tem perfis de aço galvanizado leve, que são conformados em montantes, e esses montantes são depois fechados com steel frame, com placas cimentícias, com gesso acartonado, são preenchidos com... Explica um pouquinho melhor aí, porque você falou os perfis conformados em montantes e tal, aí quem não é da área vai ficar assim, Falei muito rápido. Não entendi nada. Vou dizer, perfis, vamos lá, repetir, aço pesado, perfis e vigas onde há concreto, vira aço. E a gente traz aquele elemento para montar na sua obra. Que a pessoa pode visualizar aquelas treliças que o pessoal usa em garagem, né? Aquilo ali já é treliça metálica que é mais utilizado para coberta. Imagina que a gente pegou o pilar da casa, aquele pilarzão, sei lá, de concreto, 20 por 40, a gente tira aquilo e bota um perfil menor. Perfil menor. Feito em aço, metálico. Pronto, isso aí é aço pesado. Tá vendo, Thiago, aí com sua didática aí, nos ajudando muito. Popular. Muito obrigado. E o segundo lado é o steel frame, que não sei se vocês já visualizaram drywall, né? Aqueles perfis galvanizados, mais leves, que eles ficam no recheio da parede. Depois você fecha aquilo como um sanduíche, com placas cimentícias e gesso acartonado, e a infraestrutura de elétrica e hidráulica, e até as lãs de PET, servem para fazer o isolamento. No steel frame, as suas paredes, elas também são elementos estruturais. Então, a sua casa toda, ela respira steel frame. Quando você faz uma concepção de construir uma casa toda em steel frame, você tem algumas restrições do ponto de vista de reforma, você tem algumas restrições do ponto de vista de mexer em algumas paredes,
né? Então, é uma solução que é extraordinária, muito utilizada nos Estados Unidos, junto com a wood frame, que é semelhante, mas com montantes de madeira. E, enfim, é um mercado que a gente acredita muito. Tem uma série de parceiros que também atuam conosco nisso, mas não é exatamente o que a gente faz. Até recente tu fez uma obra, né, de pista, né, de estrutura metálica com eixo frame. Isso, a gente fez algumas obras, alguns prédios do SESI, são obras muito interessantes, são escolas, que a gente monta um esqueleto todo metálico e depois os fechamentos internos, para não entrar com alvenaria, enfim, outro passo de industrialização, vem com essas paredes de steel frame que fazem esses fechamentos. É extraordinário. Mas, assim, são soluções que elas são irmãs, que podem funcionar juntas numa obra ou podem funcionar separadas. Todas elas têm seus lados e aspectos positivos e negativos. No caso do aço pesado, quando a gente utiliza perfis e vigas para pilares e vigas, os seus fechamentos você pode executar do jeito que você quiser. Inclusive, você pode até derrubar. Hoje você tem uma casa de estrutura metálica, que você tem fechamentos em alvenaria e você quer depois ampliar, aumentar aquele vão, você derruba aquela parede porque ela não tem função estrutural nenhuma. E também a manutenção daquela casa, do ponto de vista de instalações, é muito mais prática. Por quê? É uma convencional, né? Qualquer encanador, qualquer eletricista consegue resolver um problema que vai acontecer durante toda a vida útil daquela edificação muito mais facilmente. Quando você vai para steel frame, você tem que estar sempre atento a uma mão de obra qualificada, para não danificar a sua parede, que é um elemento estrutural. Entendeu? Então, eu acho extraordinário o steel frame, porque você dá muita agilidade. É um processo que é até mais rápido do que uma obra em aço mista. Mas tem seus aspectos positivos e negativos que eu digo, não tem certo ou errado. Tem a melhor solução para o seu projeto. Entendeu? Então, eu acho os dois métodos extraordinários. Eu acho que tem muito mercado, tanto para steel frame como para aço pesado no Brasil, mas a escolha da Metálica, já há um pouco mais de 15 anos, é trabalhar com aço pesado. Eu acho que o drywall, que está sendo muito utilizado pelas construtoras para os fechamentos, vai fazer com que tenha menos preconceito com o steel frame. Porque eu tentei trabalhar com o steel frame uns 8 anos atrás, mas o preconceito de que, mas a parede é oca, mas uma serrinha, você serra ali a placa cimentícia, então quer dizer que o cara vem com uma serrinha e consegue invadir minha casa. É o preconceito, né? Tudo que é novo, é normal da nossa natureza humana, a gente falar que não quer, porque não quer vencer o desafio de conhecer, né? Então isso aí é um mecanismo de defesa. Mas o steel frame, como o wood frame, é um negócio muito difundido no mundo todo. As soluções que já estão sendo aplicadas em várias construtoras, em obras residenciais, obras de edificação como dos pavimentos aqui no Recife. Tem uma série de soluções com drywall, por exemplo, com fechamentos até de paredes externas com steel frame. Tem várias obras acontecendo. Às vezes é só olhar para ver, né? Por exemplo, você vai num shopping desses grandes, como o caso do Rio Mar, a grande maioria das lojas, as divisórias internas daquelas lojas são todas feitas em steel frame. Sim. E um steel frame bem feito, as paredes são até mais resistentes do que paredes em alvenaria convencional. Entendeu? Então é uma coisa de cultura mesmo, sabe? É uma coisa que a gente tem que estar o tempo todo conversando, trazendo à luz essas informações, vindo para podcasts aqui como o Pod Consultoria, para a gente estar falando mais do tema, para isso ser cada vez mais comum. A questão é informação. Eu vejo que Sul e Sudeste tem aderido muito mais, estão usando bastante. O Nordeste é que ainda tem uma trava. O Norte eu não conheço, mas não posso falar, mas o Nordeste tem uma trava maior que eu vejo. Tem, mas já está mudando. Está mudando porque o aspecto de mão de obra, ninguém aguenta mais essas obras sem fim. Aspecto de problemas construtivos, entendeu? Então, é uma questão cultural, é o que eu falei, né? A industrialização é um processo que ele vai ter que acontecer para a saúde desse nosso negócio, entendeu? O negócio da construção civil, ela precisa realmente se modernizar, ela precisa aprender a construir de forma diferente, ela precisa ter métodos que tornem a obra muito mais eficiente. Eu acho que a palavra é essa. Não adianta a gente estar em iPhones 16 aí, muitas vezes esses nossos celulares hoje têm mais capacidade computacional que muitos computadores das nossas faculdades quando a gente se formou. Eu lembro de ver salas refrigeradas com grandes computadores lá, de cartões perfurados para fazer contas matemáticas e que a gente hoje cabe no bolso. Então por que a gente evoluiu tanto em uns setores e na construção civil tem tanta coisa que ainda está travada? É informação, é preconceito. Pois é. A gente já falou de muita coisa boa, agora me explica as desvantagens aí. Quais são os prós e os contras? Nem tudo são flores. Nem tudo são flores. Tem que ter algum problema aí. Tem. O primeiro ponto que é mais crucial no processo construtivo em aço é que você vai construir mais rápido, correto? Então você vai ter que pagar mais rápido. Então a questão fluxo de caixa
é algo crucial para as pessoas entenderem para ver se o aço se encaixa, né? Se a construção industrializada, a construção metálica se encaixa no perfil da sua obra. Então, se você pretende construir a casa em 2 anos, e a gente propõe uma solução para você construí-la em 6 meses, significa que o desembolso que você vai ter que fazer durante esses 6 meses vai ser equivalente ao que você vai fazer em 2 anos. Ou seja, você precisa estar preparado financeiramente para, obviamente, ter seu bem mais rápido, mas para investir mais rapidamente. Numa obra convencional, a gente sabe que o sinal para início de obra é uma coisa bem mais suave, você vai pagando em parcelas mais dilatadas, né, e tal. No caso de estrutura metálica, não. Assim, a pancada inicial, o custo inicial para você construir uma obra em aço, ele é bem maior, porque o primeiro passo após o desenvolvimento do projeto estrutural é a aquisição da matéria-prima. Então, a aquisição da matéria-prima ela é muito suscetível a variações do preço do dólar, variações de mercado. Então, você pode muito bem ter uma obra que você fechou hoje, se você não comprar rapidamente o material, daqui a um mês você pode ter um acréscimo aí de 5%, 8%, 10% no custo dos insumos, porque houve uma variação de dólar aí e você ficou refém a isso. Ou porque a China decidiu comprar mais. Ou porque a China decidiu comprar mais. Então, nossas Estados obras... Unidos derrubou a taxação. Nossas obras, assim, fechou. Tá com o projeto revisado, tá. Fez a lista de material, fizemos. Fez o plano de corte, fez. Vamos comprar matéria-prima. Então, isso demanda um desembolso bem maior dos nossos clientes para que a gente consiga, obviamente, entregar tudo aquilo que a gente se comprometeu no nosso orçamento. Então, esse é o pior, é a parte mais difícil de a gente construir em aço, porque a gente precisa realmente entender que o fluxo financeiro é bem mais apertado do que obras convencionais. Todos os outros que muitos falam por não entender, como o caso da durabilidade, do aço que enferruja. É isso que eu ia falar, mas e a durabilidade? A obra vai durar, a casa vai cair. Aquilo que eu sempre falo, né? Engenharia de estruturas metálicas e serralheria são coisas completamente diferentes. Muitas vezes a gente lembra de aço, a gente pensa naquele portão na casa de vô, que tá lá feito de varão, que tá lá se acabando, que você já pintou 10 vezes com aquele ramerite e não resolve. Não adianta, mas eu passei zarcão. Eu passei zarcão, diluí com gasolina e não deu certo. Quer dizer, isso aí não é estrutura metálica. Isso aí é uma serralheria com conhecimento empírico, que foi passando de tempos em tempos, que não há controle. Quando a gente fala em concreto, vocês aí muito mais do que eu, sabem que a gente tem uma série de normas, a 6120 talvez como uma das principais, que regem 6118 como uma bíblia, como uma receita do bolo, como o que a gente deve fazer para dar certo. Costura metálica, a principal é 8800. Então, se seguir a norma, se seguir os processos de proteção e tratamento contra a corrosão, a sua obra em aço ela vai durar até mais do que a obra convencional, com bem menos manutenção. Então, assim, a questão de durabilidade ela é algo que ela está literalmente ligada ao padrão combustível que você vai fazer. Se você for fazer sua obra estrutura metálica com a serralheria, ela vai dar problema. A gente semanalmente acaba sendo contactado para fazer laudos, identificar, fazer uma consultoria para saber como é que está o andamento, a vida útil daquela edificação, e o que a gente mais verifica é erros na execução, erros de projeto. Por quê? Muitas vezes a pessoa que executou, a empresa que executou, não tinha um conhecimento técnico para aquela atividade. Então é aquela história, né? Eu não acredito no pato. Aquela piada que eu sempre falo, que já tá até sem graça de falar, que é o cara que faz tudo, né? O pato nem voa, nem anda, nem nada direito. Então não adianta você querer ser um construtor que faz todas as áreas da sua construção. Instalações é uma área muito complexa, que tem uma série de variáveis. Estruturas em concreto armado é uma área extremamente complexa, tem uma série de variáveis, e estrutura metálica também. Então todas as áreas têm patologias se não forem utilizadas as normas como referência. Então a gente tem vários cases, por exemplo, durabilidade do aço. Você imagina plataformas de extração de petróleo no meio do mar, feitas em aço, vários cargueiros e transportam tudo que a gente vê por aqui por navio, chapas de aço feitas no seu casco. Você tem Chicago construída toda a estrutura metálica com obras com bem mais de 100 anos lá acontecendo, e que eu tive no ano passado em Nova York e visitei algumas obras que estão acontecendo, principalmente naquela área financeira ali, o Hudson Yards, é tudo em aço. Por quê? O tempo é dinheiro. Então, assim, quando a gente coloca na conta e você vai, aquilo que eu falei, né, do conceito do brasileiro, da gente não querer ver o preço, né?
prefere pagar devagarzinho. É aquela parcela do carro que você paga 1000 vezes mais, mas você só tô preocupado com a parcela, não tô preocupado com o valor final. Mas é uma conta que você tem que fazer depois para mostrar para o cliente, ó, a minha obra aqui vai ser X, porém, ao longo de tantos anos, tu vai economizar tanto de manutenção. Então, quando tu pegar o orçamento do concreto, tu também não esquece desse valor que tu tá economizando. Claro. E quando ele falou em consultoria, eu só lembrei a consultoria que ele me deu uns anos atrás. Um engenheiro amigo da gente entrou em contato, mas rapaz, tô com essa bronca aqui, aí mandou as fotos, né? Aí disse, ó, estrutura metálica não é minha praia, mas eu conheço o cara que é o cara dessa praia. Aí mandei pra ele. Aí disse, ó, me dá só uma luz aí e tal, e depois eu vou ver se ele vai querer uma visita, né? Contratar você e tal. Esse homem mandou um áudio pra mim de 5 minutos, que foi uma aula. Aí eu disse, bicho, tu já deu a consultoria aqui no áudio. Aí mandei pra ele, quebrou um galho danado. Depois ele disse, não, me passa o contato, ele tem que vir aqui pra dar um orçamento e tal, pra recuperar. E é isso, né? Quando você conhece a fundo aquilo que você tá falando, e eu concordo, cada macaco com o seu galho, se você tentar fazer tudo, não dá pra você dominar tudo. E a gente não dá, e a gente tá sempre aprendendo, né? O grande segredo, eu acho, da nossa profissão é que além do conhecimento técnico que a gente tem que ter, com base em estudos e pesquisa, tem muita vivência de obra. Isso é um diferencial muito grande, porque realmente a dificuldade de você aprender no canteiro como não se deve fazer é um grande, assim, divisor de águas para a gente trabalhar com construção civil, sabe? Então, eu fico muito à vontade em falar sobre esse tema, porque é minha vida há 15 anos, entendeu? É daí onde a gente teve a oportunidade de aprender e desenvolver, e esse ano a gente lá na fábrica, estamos passando de 1 milhão de quilos de aço. Caramba. Significa 1 milhão de quilos de aço que saíram lá beneficiados, fabricados, projetados em grande parte por nós. Então, botou lá no Instagram, aqui é o Marco mais. Ainda não. Pretendo atualizar em breve aí, tá terminando aí essa última obra para a gente virar essa chave. Isso significa o quê? É 1 milhão de quilos e de muito aprendizado ao longo do processo. Quando a gente começou realmente a construir, e se você olhar direitinho, a norma que rege o nosso processo construtivo ela é de 2008. Brasileira é 2008. Então, todo mundo que construiu em aço antes disso, construiu com base em normas americanas. Até hoje, em algumas especificações de projetos estruturais, a gente utiliza a AWS, normas americanas para dimensionar tipos de eletrodos e espessuras de ligações, porque a norma brasileira ainda é pouco, digamos assim, ela tem poucos detalhes. Então, isso demonstra o quê? Que a informação ela está sempre chegando e tem muita coisa ainda para a gente aprender. E realmente, só quem está na área, vivendo o dia a dia disso, é que tem muito mais informação e muito mais, digamos assim, informação com qualidade para demonstrar realmente o caminho para seguir, entendeu? Então, hoje a gente atua com muita parceria com consultoras como vocês, profissionais da nossa área e colegas, e eu me sinto muito feliz em poder ajudar, porque meu objetivo é difundir a técnica. Eu quero que a gente tenha muito mais obras em aço aqui no Brasil, para que o preconceito da construção ele seja vencido. Eu costumo dizer que quando eu vendo nossas obras para os nossos clientes, eu tenho que começar vendendo primeiro a solução construtiva para depois vender a nossa empresa. Então, isso é muito mais difícil, porque é como se eu tivesse que mostrar sempre para o cliente, ó, o que eu estou fazendo é isso aqui, mas isso aqui não é novo não, isso aqui já tem centenas de anos e funciona, entendeu? Então, eu sou um soldado do ponto de vista de trazer, sempre que possível, e ter oportunidades aqui, a gente tá batendo bola, que é para as pessoas entenderem que não tem bicho de sete cabeças. É algo simples. Uma pergunta, eu nunca vi falando, não tem nenhuma feira voltada só para estrutura metálica, né? Especificamente não. Existem algumas feiras de construção industrializada, que aí você tem um aço dentro de mas tem alguns eventos que acontecem pelo CBCA, que é o nosso Centro Brasileiro de Construção em Aço, que tem lá em São Paulo, tem alguns roadshows, algumas feiras que são realmente mais especializadas em fornecedores e montadores de estruturas metálicas. Entendi. Mas é uma coisa muito específica, não é muito para o público geral, não. Entendi. Mas o que eu tenho visto é que nas feiras, cada vez mais soluções industrializadas estão surgindo, estão aparecendo. Então, o steel frame, nas últimas feiras que eu tive a oportunidade de ir, já é realmente, você vê vários estandes de várias empresas trazendo essa solução para dentro dos canteiros de obra, justamente para mostrar para as pessoas que dá para a gente construir, dá para fazer de outro jeito. Então, a gente está
buscando cada vez mais conversar sobre o tema, justamente para as pessoas conhecerem, né? O bordão que ele usa, que é dá para fazer diferente. Dá para fazer diferente, é isso aí. Mas eu tive na FEICON ano passado, que é a maior feira da indústria da construção civil de toda a América Latina, e agora eu estou tentando me recordar, mas acho que vi steel frame, mas estrutura metálica especificamente Pesado não vi né? nada. Olha. Aí você vê uma feira que tem um impacto. Eu saí de Pernambuco para São Paulo para participar e antenado, tá vendo aí, Thiago? Um cara antenado aí e tal. Em busca do conhecimento. Busca do conhecimento, E não vi. Agora voltando para a parte técnica que você falou, que é uma dúvida que todo mundo tem, que você já tirou, que dá para construir na beira-mar, até porque você citou a questão das refinarias dentro do mar. Isso. Mas uma dúvida que me surgiu, não sei se você vai ter esse dado, uma obra no interior, tipo, olhando aqui para Pernambuco, aqui para Recife, né? Uma obra em Gravatar, em estrutura metálica, e uma obra na beira-mar. Qual é quantos % a mais de orçamento eu vou gastar para proteger esse aço da beira-mar? Tu tens essa referência? O que acontece? Depende muito do projeto. Primeiro, uma coisa básica é entender se o aço vai ficar exposto ou não. Mas vamos imaginar exposto. Pronto, se o aço vai ficar exposto, quando a gente vai para uma obra na beira-mar, como a gente tem algumas obras executadas também, é importante utilizar a norma, identificar qual é a zona de intensidade, ou seja, o nível de agressividade do local onde aquela obra vai ser montada, e você montar um memorial descritivo de proteção contra a corrosão especificado para aquele local de montagem. Ou seja, muitas vezes a gente tem que considerar uma micragem maior de pintura, um jateamento abrasivo com um perfil de rugosidade mais parrudo, que significa o quê? O aço, quando chega cru, a gente precisa criar um perfil de rugosidade, criar uma aderência, como se fosse um chapisco na parede. A gente também precisa criar aquilo nos perfis metálicos para ele ter aderência do fundo, do primer. Ou seja, aquela diferença de serralheria, né? Do serralheiro, você compra o material, o serralheiro vem, encosta na sua obra, ele mesmo ali já começa, limpa com a estopazinha e já começa a montar. Do ponto de vista de durabilidade, tá tudo errado. Por quê? Aquele material tá cheio de carepa, tá cheio de óleo, tá sujo. Então, como é que você vai aplicar uma tinta ali? Ela não vai aderir, consequentemente, ela vai oxidar. Então, quando a gente está na beira do mar, a gente tem que entender que existe uma série de características, que são problemas, que você precisa atender para que aquela estrutura se torne durável. Então, muitas vezes a gente até considera uma galvanização a fogo, né, que é um banho de zinco em toda a estrutura, para dar ainda uma aderência ainda maior e um recobrimento maior àquelas peças. Então, quando a gente vai lá de custo, vamos imaginar que entre 8% a 15% é mais caro você construir do ponto de vista da estrutura para trabalhar numa zona mais agressiva, como o caso da beira-mar. Quando a gente vai para obras que estão mais no interior, em áreas que não são tão litorâneas, que não são agressivas, você pode utilizar um método de proteção contra a corrosão bem mais brando, né? Você pode utilizar um jateamento e um primer que tem um recobrimento menor. Você pode usar uma tinta até que seja, por exemplo, se a estrutura não for exposta, você não precisa pintar uma estrutura com tinta P1. Você pode utilizar uma tinta epóxi, entendeu? E depois recobrir. Então isso aí já gera uma economia. Então cada obra tem sua especificidade. Por isso que eu fujo daquela coisa do metro quadrado. É importante a gente orçar a obra com base no local onde ela vai ser montada. Uma coisa que é muito interessante observar também é questões de logística. Que quando a gente fala de estrutura metálica, se a obra permite que a gente utilize nossos equipamentos pesados de montagem, como guindastes e muques, caminhões que são equipados com guindalto, o fluxo de montagem é muito mais rápido. Porém, tem outras obras que a gente não tem acesso desses equipamentos dentro do canteiro onde vai ser montado. Então, consequentemente, o custo daquela execução vai ser um pouco maior e ela vai demorar um pouco mais. Então, tem casas que a gente já conseguiu entrar com um guindaste dentro da obra e montar a obra toda saindo com guindaste. Já teve obras que não. O vizinho estava construído aqui, o outro aqui, tinha uma rede passando na frente. Então, a gente não pode entrar com um caminhão dentro da obra. Então, a gente teve que montar uma logística de içamento de peças com talhas elétricas que acabou tornando o processo um pouco mais demorado. Mas aí demonstra como cada obra para a estrutura metálica precisa de digamos assim, um estudo e tem suas características específicas, entendeu? Ô Pedro, em relação aos fechamentos, qual é o tipo de fechamento que você acha que se adere melhor com a estrutura metálica? Olha, de todas as soluções que a gente... Fechamentos, eu sempre entendo que é o seguinte: se o fechamento for executado bem feito, ou seja, se for uma alvenaria bem feita, bem amarrada com a estrutura, se for um bloco de concreto leve, como vocês, amigos, produzem aí muito bem, ele adere perfeitamente. Inclusive fizemos até uma galeria aqui na Rua do Futuro, todo em aço, com os blocos de vocês aí, de concreto leve, alveolar, tá 100%. Se você utilizar o steel frame bem feito, 100%. Se você usar o light wall,
que é aquelas paredes que já vêm prontas, encaixadas, dá perfeito. Ou seja, não há nenhuma restrição do método de fechamento para a sua obra. O que eu entendo é o seguinte: o que você for fazer tem que ser um processo normatizado e que esteja casado com o projeto estrutural em aço. É isso que eu preciso. Então dá um exemplo aí. Vamos supor que a gente vai fechar com um bloco de concreto celular. O que é que a gente poderia fazer para engastar a alvenaria no pilar metálico? Uma série de soluções, desde da soldagem de elementos como varões que saem dos pilares metálicos e das vigas a cada fiada, avançando para dentro do bloco. É o famoso ferro-cabelo. Até malhas galvanizadas que são soldadas nos perfis para criar uma rugosidade maior e viram para dentro, a tela fixa, por exemplo. Então a mesma tela que você usaria no pilar de concreto. Mesma tela. É porque a interação dos elementos de vedação com os elementos estruturais, ela tem que acontecer independente se é aço ou em concreto. É porque a turma não faz. Mas o pilar em concreto, ele também precisa de um elemento de ligação entre a alvenaria, senão vou ter fissura. Tem a mesma necessidade. A mesma necessidade. Entendeu? A diferença é que você, quando você usa estruturas metálicas, você tem que ter ainda mais cuidado para isso, porque a estrutura ela acaba tendo uma movimentação, uma dilatação um pouco maior do que obras em concreto. Por outro lado, seguiu o processo, viu o procedimento, colocou aquilo no seu projeto estrutural para ter a compatibilização disso, zero erro. Entendeu? Entendi. Bacana. Show de bola mesmo. E me diz uma coisa, a gente já falou sobre a parte do projeto de arquitetura e realmente o arquiteto, tu sente que o arquiteto gosta mais de estrutura metálica do que de concreto? Sim, muito mais. Assim, a questão da facilidade. Assim, o céu ousar, o céu é o limite, entendeu? E que isso também é um problema, porque às vezes, é uma coisa que eu sempre alerto e converso muito com meus amigos arquitetos, é que é o seguinte: você tem que, primeiro, numa reunião de briefing, entender mais ou menos quanto é que o cliente quer gastar naquela obra, para você não fazer um projeto muito arrojado, que consequentemente a sua execução vai ser um pouco mais cara. É a mesma coisa do concreto. Quanto maior o vão vai gastar mais, quanto maior o balanço vai gastar mais. Pois é, não é o aço que é mais caro, às vezes é o projeto que é muito arrojado, entendeu? Mas, de forma geral, todos os nossos amigos arquitetos adoram trabalhar com aço pela versatilidade, pela esbeltez estrutural, pela capacidade de você ousar mais no projeto, entendeu? Então, eu penso que não se usa muito mais aço nos projetos por falta de informação. É aquela história, né? No nosso curso de graduação em engenharia civil, a gente só tem uma cadeira que ainda é dividida com madeira. Não sei como é que tá a ementa hoje, que é a cadeira que a gente... Era uma cadeira de 90 horas, que era construção madeira e aço. Então, assim, o universo de construção, tanto de madeira como em aço, é tão mais vasto que a gente sai de um curso de graduação sem nem saber como é que o negócio funciona. A gente aprende a calcular uma treliça. Entendeu? Então, assim, é informação. Isso se aplica também para a arquitetura. Então, a gente fez há uns anos atrás um workshop de introdução ao estudo de estruturas metálicas para arquitetos, que foi extraordinário. A gente conseguiu trazer 60 arquitetos. Se você tem alguma iniciativa voltada para os arquitetos. Temos, sim. Esse primeiro workshop ele aconteceu antes da pandemia, então a gente conseguiu juntar 60 arquitetos, estudantes e, enfim, arquitetos que já atuam no mercado, para falar sobre estrutura metálica e sobre os benefícios de utilizar o aço nos projetos deles. E foi maravilhoso. Foi uma imersão de 2 dias, uma parte lá no escritório, uma visita em obra. Então, assim, foi extraordinário e a gente, até hoje, rende frutos desse workshop, e a gente realmente pretende, esse ano, agora no segundo semestre, fazer já uma outra versão dele, mais atualizada, com mais informação, com uma duração um pouco maior, justamente para trazer os estudantes de arquitetura e os arquitetos que já estão rodando no mercado, que têm interesse em buscar soluções industrializadas para as obras, para aprenderem com a gente. A gente ouvi-los, passar a informação, é uma coisa mútua. Eu costumo dizer que a gente tem sempre o que aprender, tem sempre o que passar de informação e o que ensinar. Então, isso junto é maravilhoso. Então, a gente tem realmente uma iniciativa nisso. É porque vocês sabem bem o trabalho que dá de fazer um workshop, uma mentoria, uma consultoria nesse sentido. Então, e a gente gosta de fazer um negócio bem completo. Mas nesse segundo semestre a gente vai fazer a segunda versão. Mas o projeto arquitetônico, mesmo que ele não tenha sido pensado para a estrutura metálica, dá para usar para a estrutura metálica. 100%. O que acontece muitas vezes é a gente melhorá-lo. É a gente chegar para o arquiteto e falar: amigo, você considerou esse pilar aqui com tanto, a gente consegue reduzir. Ou esse vão que você considerou esse elemento aqui no meio, dá para a gente tirar, porque a gente consegue vencer sem ele, entendeu? Então, a grande maioria dos projetos que chegam lá no escritório não são nem projetos que foram pensados para aço, foram pensados para concreto.
E a gente acaba adaptando e criando depois uma nova versão do arquitetônico ainda mais leve. Né? Então, por isso que depois dessa primeira... Todos os arquitetos que começam a trabalhar conosco, as segundas, as terceiras obras são sempre em aço. Eles conseguem vender para o cliente deles os benefícios desse método. Mas a gente falou bastante em construção, e se a gente olhar para uma reforma, para um retrofit, também dá para usar o aço e ainda tem alguma vantagem a usar o aço ou não? Esqueça, não, você já construiu, agora borra no concreto. Não, é o que eu sempre digo, assim, o cenário de retrofit é aí onde o aço se torna maravilhoso. Por quê? Tem coisa mais chata do que uma reforma. Tem coisa mais chata que você tá na sua casa e tá lá, batendo, material chegando, não tem. A gente gosta de construção, mas a gente gosta do processo de ver pronto. O processo construtivo é bem traumático, né? Então, trabalhoso. Então, quando a gente atua no retrofit, o que significa? Todos aqueles benefícios de você pré-fabricar, de trazer fora do canteiro para montar em obra, de economizar em volume de fundação, de reduzir a quantidade da mão de obra no local. Então, tudo isso se agrega também para a obra de reforma. Então, você tem uma casa, você quer ampliar uma casa. A gente faz toda essa ampliação com elementos pré-fabricados que vão gerar bem menos, digamos, problemas e trabalho mesmo no canteiro de que a obra convencional. Tem vários clientes nossos que têm casas que querem fazer ampliação, às vezes até uma edícula nos fundos, e ele chega para mim, Pedro, eu quero fazer estrutura metálica porque eu não quero ver obra. Eu não quero chegar areia, brita, cimento, não sei o quê. Pedro ajuda a manter os casamentos. É isso mesmo. Tem até um ator que dá uma entrevista que ele diz quase que acaba o casamento construindo a casa. O grande fator de acabar casamento é construção ou reforma. A gente fez recentemente uma edícula, né, uma ampliação de uma casa em Gravatar, que ela foi feita toda em concreto armado, e a gente fez uma ampliação nos fundos da casa. E aí eu conversando com o proprietário, ele falando, pô, Pedro, eu te conheci agora, rapaz, tu não tem ideia como foi uma loucura disso aqui. Porque, meu amigo, eu chegava aqui, tinha 30 homens, 40 homens. Tu monta essa ampliação com 4. Como é que pode, rapaz? Eu lembro do trabalho que dava para meus vizinhos, eu querendo agradar meus vizinhos, porque chegava caminhão de brita, caminhão de areia, caminhão de cimento, descarrego, carrego, e tu chegasse um dia com um caminhão multi, descesse as peças ali, os cabas trouxeram as peças na mão e montaram aqui atrás. Se eu tivesse conhecido antes, ou se eu tivesse entendido essas soluções antes, eu teria feito minha casa toda assim. Porque você não imagina a dor de cabeça que foi. Eu planejei para executar a casa em 2 anos, foi em 3. Caramba. Entendeu? Então, assim, essa dor de tirar a dor de cabeça e entregar a solução pronta e se aplica para a construção de obra do zero e também para a reforma. Ô Pedro, em relação a custo, assim, comparando a estrutura convencional, imagina que eu vou fazer uma casa, pilares e vigas tradicionais, e eu vou substituir por pilares e vigas de aço. Uhum. Qual a variação, mais ou menos, de custo que eu vou ter nisso? Existe um preconceito, que a obra é mais cara, em aço, não sei o quê, mas todo mundo aplica, a sua obra é 20% mais cara, você fazer estrutura metálica. No caso da gente, que utiliza aço pesado, a gente precisa entender que esse aumento, que pode chegar a 20%, pode chegar a 25%, ele se aplica aos elementos da sua superestrutura. Ou seja, os seus fechamentos eles podem ser executados do jeito que você já havia planejado. Não vai mudar nada. Não vai mudar em nada. Então vamos fazer uma conta de padaria aqui. Uma conta de padaria. Vamos dizer, se sua obra custa 100 mil e você vai gastar 40 mil. Eu tava exatamente esse valor, 100 mil e 40%. Você vai gastar 40 mil. Vocês estão entrosados. Você vai gastar 40 mil com sua superestrutura, ou seja, com seus pilares e vigas em concreto. Então, vamos imaginar 20% mais caro. Ou seja, você vai gastar 8 mil a mais. Então, o que era 40, você vai gastar 48. E o que era 100, virou 108. Ou seja, 8% mais caro em relação ao orçamento global, e você entregou a obra na metade do tempo. Foi barato. Entendeu o que eu quero dizer? Então, quando a gente entende, além da economia nas fundações, e você executou essas fundações... Tu tem que fazer essas duas contas, que é para convencer de vez o cliente, que é quanto que ele vai economizar na fundação e quanto que ele vai economizar na manutenção futura. Isso. Aí, quando tu mostrar essa conta, acho que vai empatar aí. Não, a diferença é o seguinte, é você mostrar para o cliente a diferença de preço e valor. Né? Então, se o cliente quer realmente uma construção mais rápida, uma construção industrializada, com mais qualidade construtiva, saber exatamente o que pagou, o início e o fim, isso é mais barato. A gente que está acostumado a viver em canteiros e sabe a quantidade de variáveis que tem envolvida nesse processo, a gente sabe que tudo que você puder fazer para
passar menos tempo construindo é mais barato do que a dor de cabeça de você passar mais tempo ali. Até chuva, né? Eu vi várias pessoas que o inverno vai começar agora, depois do inverno não começa a obra. Ele pode começar agora. Porque é só dizer assim, Pedro, prepara minha estrutura aí. Isso. Quando tiver uma folguinha aqui na chuva, eu vou fazer a fundação e tu vai instalar. Pois é. O cara sai do inverno já com a obra pronta. Pois é. Entendeu? Então, entendeu, Thiago? Essa questão do custo depende muito do projeto. Mas a gente sempre considera entre 15% e 20% mais caro em relação aos itens de superestrutura. Entendeu? Então, essa é uma referência. Não é sobre o valor global da obra. Então, veja a diferença. Ao invés do cara gastar 108, se eu colocasse 20%, o cara gasta 120. Aí 120 é realmente bem maior do que 100. É 20% mais 8%, diluído no tempo, ganhando essa agilidade, reduzindo dor de cabeça, não é mais caro, entendeu? Rapaz, pelos meus estudos das obras que eu executo, eu vejo que a gente gasta em torno de 1/3 com o custo indireto. Por exemplo, se eu tenho 100 mil, 33 mil é mão de obra, 33 mil material, 33 mil alojamento, transporte, farda, refeição, energia elétrica, entendeu? A parte burocrática do negócio. Se você está economizando metade do tempo da obra, de cara você já está economizando 15% de custo indireto. Então os 8% se tornam em lucro de 7%. Lucro de 7%. Praticamente um matemático. E as pessoas não fazem essa conta. Às vezes eu faço muita obra longa. E às vezes eu digo, gente, vamos economizar, vamos tentar fazer aqui em 6 meses mais rápido, porque o desembolso que eu vou ter maior para executar essa obra 6 meses mais rápido, mas eu vou estar economizando 6 meses de administração, 6 meses de fiscalização, 6 meses de reunião com o cliente. 6 meses de risco de acidente de trabalho. Então, essa conta aí Transporte, refeição, energia elétrica, isso pesa muito. Pesa alojamento. Muito. Alojamento, pesa muito. Mas, vamos lá, agora a gente já está pertinho do fim, contar a novidade para o pessoal que você está lançando um livro. Isso, a gente está, finalizamos um livro que é exatamente um pouco de tudo que a gente viveu ao longo desses 10, 15 anos aí construindo, que é exatamente para aquela pessoa que está buscando construir a primeira casa. O título é Como Não Construir a Sua Casa. Ou seja, são todas as dicas e até problemas que a gente, um pouco de experiência que a gente viveu ao longo desse tempo todo, em canteiros de obra, principalmente em obras de pequeno porte, né, que muitas vezes as atividades são mais misturadas e uma coisa em cima da outra, a palavra planejamento acaba passando um pouco distante. Então, esse meu primeiro livro ele vai atender exatamente para o público que não é técnico, com uma linguagem bem simples, para mostrar exatamente um caminho, né? Um caminho das pedras, é o que eu chamo até no livro de A Receita do Bolo, que é para você realmente construir de forma mais tranquila, entendendo o processo, sabendo contratar os profissionais certos, porque às vezes você quer construir uma casa, você não sabe nem por onde começar. Começa com um arquiteto, começa com um engenheiro, como é que eu compro o terreno, se eu preciso contratar um arquiteto antes de comprar o terreno para me ajudar. Então, são todas essas variáveis que eu consegui resumir em um livro que eu devo estar lançando agora nesse segundo semestre, que vai ser, digamos, o primeiro produto que a gente vai fazer digital e também físico, para, enfim, começar a trazer ainda mais conhecimento para quem está nesse nosso mercado. E um público gigantesco, né? De pessoas que vão estar interessadas no livro, porque acho que, na verdade, foi criado esse sonho. O sonho do brasileiro é ter a casa própria. E principalmente, assim, quando a gente fala pós-pandemia, onde o aspecto de você pisar na grama, de você ter um espaço maior do que um apartamento para você, enfim, ver sua criançada crescer. Enfim, eu acho que essa questão de qualidade de vida, ele acabou se tornando ainda mais em prioridade para as nossas casas. Inclusive eu também, eu moro em apartamento, mas sou entusiasta de casa, já tenho uma série de projetos na cabeça aí para conduzir. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, buscando até problemas meus mesmo, assim, de colegas que querem começar a fazer sua primeira casa e não sabem nem para onde é que vai. E às vezes aquele que construiu a primeira com muito trauma, que está num almoço de família e fala, nunca mais eu construo na minha vida, isso é um absurdo. Até para ele que teve esse trauma, esse livro vai funcionar como digamos assim, um divisor de águas para ele entender que, rapaz, se eu seguir isso aqui, dá para fazer. E é muito gostoso, né? Você construir algo seu com a sua cara, com suas características, e até serve para uma pessoa que vai investir. E esse livro ele fala sobre casas, mas ele pode ser aplicado para flat, para uma edificação multifavimentos que ela vai construir para vender.
às vezes para incorporação, né? Uma Uma galeria, algo, porque escritórios. as dicas, né? Os caminhos da construção civil, eles estão ali descritos de forma bem simples e se aplicam para qualquer mercado, entendeu? Eu só realmente foquei em casa porque eu entendo que é muito gostoso você começar a construir a sua própria casa. Uhum. E esse sonho ele pode se tornar um pesadelo se você não tiver realmente um caminho, né? O caminho das pedras ou a receita do bolo aí para você ter uma verdade. construção mais tranquila. Esse é meu objetivo. Show de bola. E quem quer começar nesse ramo de estrutura metálica, você também oferece mentoria, consultoria? Como é que funciona? Isso. Hoje a gente tem uma consultoria que a gente também faz para quem está querendo começar nesse mercado. Esse primeiro livro vai ser um livro mais para um público geral, mas o segundo livro vai ser realmente uma introdução à construção industrializada para a nossa área, para engenheiros e arquitetos, técnicos de certificações que querem realmente buscar mais conhecimento. E em breve aí estamos vendo umas coisas junto aqui com o Thiago, que a gente vai lançar um material digital aí, um curso online. Tem muita coisa aí nos bastidores acontecendo para a gente trazer ainda mais informação de forma mais prática, de forma mais simples, né? Pra gente, enfim... E dar a receita do bolo para quem quer empreender e ganhar dinheiro nesse mercado. Para quem quer empreender e ganhar dinheiro nesse mercado. Porque imagina, você construir em aço, você não precisa ter aquela mão de obra de carpintaria, de ferragens. Ou seja, tem um universo que você pode atuar com bem menos dor de cabeça com mão de obra. É você entender que você vai ter mais máquinas, mais processos industrializados e menos dor de cabeça no canteiro. Então, e é um oceano azul, né? Que está pouquíssima concorrência aí no mercado, né? Tem muita solução, mas assim, eu percebo que as soluções industrializadas, elas são muito mais comuns em obras de grande porte, onde você tem uma série de ferramentas e até muito mais recursos, mas quando a gente aplica para obras de pequeno e médio porte, ainda há muito mercado, muito conhecimento que a gente pode ajudar. E a gente vai, no digital agora, trazer essa informação para muito mais gente. Eu fico muito feliz em estar trabalhando nesse material, porque eu acho que vai ficar muito bacana. Show de bola. Top. Rapaz, por mim eu já tô quase um especialista em estrutura metálica. Foi uma aula. Vou fazer as mentorias, vou comprar os livros, eu quero me especializar nesse negócio. Que isso e a gente estava conversando agora há pouco, né? Você com seus novos projetos imobiliários. Também. Já pensando em usar a estrutura metálica. Antes de tu chegar, ele estava... Não, pô, eu quero construir estrutura metálica que tem que ser um negócio que seja rápido, que seja ágil. A faturar mais rápido. É isso aí. Pode perder tempo. E eu me dou por satisfeito. Tem mais alguma também. pergunta? Você tem mais alguma colocação? Não. Quer fazer uma colocação final? Eu só queria agradecer a vocês aí novamente pela oportunidade. Esse nosso espaço é maravilhoso, né? Porque a gente consegue falar sem meias palavras, falar de forma bem no nosso dia a dia. Isso aqui é quase uma mesa de bar aqui, um café que a gente está conversando entre amigos para trazer mais informação. Acho que o objetivo é esse. Eu fico muito grato em estar, enfim, aqui com vocês. Se vocês quiserem buscar mais informação, até conhecerem um pouco mais do nosso trabalho, a gente tem o Instagram, que é o pedro.metálica, né? Mais claro impossível. Vai estar aqui na descrição do vídeo, as redes sociais, tanto da Metálica quanto de Pedro, para você seguir. E aí lá diariamente eu sempre coloco algumas pílulas, os stories aí para enfim, trazer mais profissionais, enfim, mais entusiastas da construção, para que a gente possa junto formar essa comunidade, né? De difundir, trocar informação, aprender, ensinar, e a partir daí a gente... Por falar em comunidade, quando você falou que fez o workshop para os arquitetos, eu tive uma ideia aqui, não sei se é interessante para você, mas a gente pode fazer um workshop estilo... Não precisa ter o nome Pode Construir, mas a gente pode convidar todo mundo que a gente conheceu aqui, que já entrevistou, que tem métodos inovadores. Por exemplo, o rapaz da madeira plástica, Antônio da Ciclo estrutura metálica, blocos de concreto celular, e a gente, em um workshop só, a gente leva toda essa bagagem de conteúdo para os arquitetos e difunde todos os métodos ao mesmo tempo. Eu acho extraordinário, já assina embaixo aí, o que você precisar, vamos junto. Uma tacada só. É isso aí. Obrigado, viu, pessoal? Então fechou. Mesmo que você não seja de Recife, mas se você quiser participar, venha, a gente vai montar e depois a gente vai divulgar esse evento aí, que vai ser muito bacana. É isso aí, Pedro. Prazer lhe receber aqui. Obrigado, viu? Mais uma vez. Tamo junto. As portas estão abertas. Já vá preparando o tema do próximo podcast, que quando você vem aqui é sucesso. Vamos embora. Obrigado, amigo. Valeu. Eu espero que você tenha gostado desse episódio do Pode Construir. E não esquece de deixar o legal, se inscrever e ativar o sino, porque vai vir muito conteúdo bacana aí. Vai ter workshop, vai ter livro, vai ter mentoria, vai ter um monte de coisa.
O cara que não tá inscrito aqui só pode ser maluco. Exatamente. Pode não. E deixa seu comentário. O que você achou desse episódio? Se tiver alguma dúvida, manda aqui embaixo, que ele vai responder todas as dúvidas. É isso aí. E manda pra gente também quem é o convidado que você quer ver aqui ou qual o tema que você quer ver a gente falar. Isso aí. E a gente vai preparar esse episódio aí pra você. E se o convidado aceitar o convite, a gente vai gravar. Se não, paciência. Não, mas se alguém quiser o convidado, ele vai vir, com certeza. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a Isso aí. próxima. Nos vemos no próximo episódio. Pode construir. Quase que não saía. Valeu. Valeu. Fiquei emocionado.